Leitura do capítulo 29, seção 8. O Anticristo. O que é um ídolo? Tu pensas que sabes? Pois ídolos não são reconhecidos como tais e nunca são vistos pelo que realmente são. Esse é o único poder que eles têm. O propósito deles é obscuro e por isso são temidos e adorados, porque você não sabe para que servem e nem por que foram feitos. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que você valoriza mais do que o que ele é. Ídolos são feitos para que o teu irmão possa ser substituído, seja qual for a forma que tomem. E é isso que nunca é percebido e reconhecido. Seja ele um corpo ou uma coisa, um lugar, uma situação ou uma circunstância, um objeto possuído ou desejado, ou um direito exigido ou conseguido, é tudo a mesma coisa. Que interessante! Os ídolos podem tomar infinitas formas, principalmente com relação ao outro, que ele traz aqui como nosso irmão. Então, tudo que tem a ver com o outro, situações, comportamentos, o próprio corpo físico em si, tudo isso são ídolos que nós estamos projetando em cima dos outros. Não deixe que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, você acredita que eles completarão o teu pequeno ser, te dando segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a sua confiança e a paz da sua mente. E esse pequeno ser aqui, no meu entendimento, é a própria personalidade, o próprio ego. Ele trouxe que esses ídolos é uma tentativa que a gente faz de completar o nosso pequeno ser, a nossa própria personalidade humana. E desse modo, também atribuímos a esses ídolos a capacidade de nos dar segurança no mundo que a gente percebe como sendo perigoso. Vamos continuar. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que você não tem. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado a pequenez e a perda. Então, o próprio indivíduo que acredita em qualquer tipo de ídolo que possa trazer segurança, alegria, completeza, também está se aprisionando, está se escravizando à pequenez e à perda. Porque, segundo o próprio Cristo, nós já somos tudo e temos tudo. Então, retomando essa frase, ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim, precisa buscar a força além do seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhar para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que você se coloque à parte, em quietude e em paz. Então, essa é uma penalidade que nós atribuímos a nós mesmos, é um preço que a gente escolhe pagar. Por quê? Porque temos medo de olhar para dentro, temos medo de trazer luz às nossas sombras, porque acreditamos que somos pecadores, que somos sofredores, que não somos seres perfeitos e, com isso, ficamos escravos do mundo exterior, acreditando que buscar nesse mundo exterior qualquer coisa que nos preencha é que vai nos trazer a paz. Mas isso é um equívoco. Um ídolo é uma falsa impressão ou uma falsa crença, alguma forma de anticristo que constitui uma brecha entre o Cristo e o que você vê. Um ídolo é um desejo que se fez tangível e ao qual é dada uma forma e assim ele é percebido como real e visto fora da mente. Então, qualquer coisa que tem uma forma física que a gente idolatra e atribui a essa forma uma qualidade de um ídolo na nossa vida, é considerada aqui, segundo um curso em milagres, uma forma de anticristo.
Porque, na verdade, isso vai nos separar ainda mais do próprio Cristo que já habita cada um de nós. Entretanto, ele ainda é um pensamento e não pode deixar a mente, que é a sua fonte. Também a sua forma não está à parte da ideia que ele representa. Todas as formas de anticristo se opõem a Cristo e caem diante da face do Cristo como um véu escuro que parece se fechar, te separando dele e te deixando sozinho na escuridão. Contudo, a luz está lá. Uma nuvem não apaga o sol, e nenhum véu é capaz de banir aquilo que ele parece separar, assim como não é capaz de escurecer nem por 1 milímetro a luz em si mesma. Esse mundo de ídolos é um véu por cima da face de Cristo, porque o seu propósito é separar o teu irmão de você. Então, o propósito dos ídolos, de qualquer forma que ele tome, é separar o nosso irmão da gente mesmo. No entanto, um propósito escuro e amedrontador não passa de um pensamento sem o poder de mudar uma folha de grama de uma coisa viva em um sinal de morte. Então, ele está trazendo uma comparação, que esse propósito obscuro, amedrontador dos ídolos que a gente projeta no mundo, não passam de pensamentos, e que eles não têm o poder de mudar nada. E ele fez uma comparação aqui com uma folha de grama, tornando ela de uma coisa viva para um sinal de morte. A sua forma não está em parte alguma, pois a sua fonte habita dentro da sua mente, onde Deus não habita. Então só constroem formas, ilusões do lado de fora quem não está com a mente conectada com o Criador. Onde é esse lugar no qual aquilo que está em toda parte foi excluído e é mantido à parte? Olha que interessante, gente. Onde é esse lugar que você está vendo todo esse cenário, todo esse mundo da forma, todo esse mundo encoberto por inúmeros véus, sendo que o lugar onde você verdadeiramente está é onde Deus se manifesta em toda parte, em cada ser, em cada circunstância, em cada situação. Que mão poderia se levantar para impedir o caminho de Deus? Olha só, gente. E de quem é a voz que poderia exigir que Deus não entrasse? Aquilo que se crê mais do que tudo não é algo capaz de te fazer tremer e te encolher por medo. O inimigo de Cristo não está em lugar nenhum. Ele jamais pode tomar uma forma na qual seja real. Vejam só, ele trouxe aqui essa expressão mais do que tudo, está toda ela entre aspas. Então, aquilo que a gente acredita nesse algo, nessa voz, nessa mão que conduz a nossa vida, nessa voz que nos leva a acreditar nas ilusões, não é algo capaz de verdadeiramente nos fazer sentir medo. E esse é o inimigo do Cristo, mas ele não está em nenhum lugar. Ele está no pensamento, na mente de cada ser humano que acredita nesse mundo da forma. E nesse sentido, esses pensamentos parecem tomar uma forma física. Parece complicado isso, né, gente? E é tão difícil sair disso, né? Eu mesma que leio aqui para vocês, me pego nessa dualidade aqui entre o que diz um curso em milagres, e eu sei que isso é verdade, e verdadeiramente conseguir sair desse mundo da forma, desse mundo das ilusões. É um desafio enorme, mas que a gente consegue. Eu tenho absoluta certeza que consegue. É um passo por vez e a gente vai chegar lá. Continuando. O que é um ídolo? Nada. Ele já responde com uma exclamação. Nada. Um ídolo não é nada. É preciso que se acredite nele antes que ele pareça vir à vida, e a ele tem que ser dado o poder através do qual ele possa ser temido. Só retomando essa frase, então. O que é um ídolo? Ele já trouxe a resposta. Um ídolo não é nada. É uma ilusão, é uma crença, é um pensamento da nossa mente.
mas é preciso que se acredite nele antes que ele pareça ter vida. E dessa forma, quando a gente acredita que esse ídolo tem vida, nós estamos dando poder a ele, através do qual ele se faz verdadeiramente temeroso. Aí nós vamos sentir medo dele. Olha que incrível! A sua vida e poder são dádivas daquele que acredita nele, e é isso o que o milagre devolve àquele que tem vida e poder dignos da dádiva do céu e da paz eterna, que no meu entendimento é o Cristo. O milagre não restaura a verdade, pois o véu que está entre eles não apagou a luz. O milagre meramente levanta o véu e permite que a verdade brilhe a descoberto, sendo o que é. A verdade não necessita de crença alguma para ser ela mesma, pois foi criada, e assim é. Por outro lado, um ídolo é estabelecido pela crença e quando ela é retirada, o ídolo morre. E a palavra morre está entre aspas. Ele trouxe que um ídolo é simplesmente uma crença de que algo é real. E quando nós paramos de acreditar nessa crença, o ídolo morre, ou seja, ele deixa de existir, ele desaparece, ele perde o poder que nós havíamos atribuído a ele. Eu vou retomar novamente para contextualizar a sequência. Um ídolo é estabelecido pela crença e quando essa crença é retirada, o ídolo morre. Isso é o anticristo. 2 pontos. Agora ele vai trazer o que é o anticristo. A estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Que coisa, olha só. Então, um anticristo é uma ideia, um pensamento, algo que toma uma forma na nossa mente e que é projetada fora na nossa vida, no nosso contexto de vida. E esse ídolo parece ter um poder além da própria onipotência, ou seja, além de Deus. E também parece estar num lugar além do infinito. E aqui eu creio que é no passado ou no futuro, porque como a nossa mente não consegue estar no estado de presença, nós sempre estamos com a mente preocupada com alguma coisa, nós normalmente não estamos no estado de presença, não estamos no agora. Por isso que ele trouxe que esse anticristo, esse ídolo, está num lugar além do infinito. Porque como nós já aprendemos aqui, o agora é o próprio infinito. E também está em um tempo que transcende o eterno. Por quê? Porque somente no agora a gente alcança a eternidade. Fora do presente, nós estamos alheios, separados da eternidade. Aqui, o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma física a esse poder, a esse lugar e a esse tempo. E eles moldam um mundo onde o impossível aconteceu, ou seja, onde as ilusões parecem ser reais. Olha que incrível, gente. Então, esses ídolos é o que moldam o mundo que a gente percebe com os 5 sentidos, através das formas que a gente visualiza. Aqui, o que não morre vem para morrer, o que tudo abrange vem a sofrer perda, o que é sem tempo vem para se fazer escravo do tempo. Olha só, ele está trazendo que aqui o que não morre, porque somos seres eternos, nós acabamos achando que a morte é o fim, porque a gente está identificado com o corpo físico. O que tudo abrange vem a sofrer perda, então a gente sempre acha que está perdendo algumas coisas na vida, que nos falta algo, porque não reconhecemos a nossa completeza, que estamos conectados, que somos filhos do Criador. Nós não conseguimos acessar essa ideia de forma integral. E o que é sem tempo, no caso, o que vive na intemporalidade, acaba aprisionado justamente no tempo de passado ou futuro, porque o presente nos coloca na eternidade. Continuando,
Aqui, o imutável muda e a paz de Deus, que foi para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer dor e finalmente morrer. Gente, isso é extremamente profundo. Extremamente profundo, pelo menos no meu entendimento. Olha só, aqui o imutável que somos nós, a nossa essência sagrada, a nossa essência divina, o Cristo em nós, o que é imutável muda, então nós mudamos o tempo todo. E a paz de Deus, que foi dada a cada coisa viva, dá lugar ao caos. A nossa mente nos coloca num turbilhão de sofrimento, de preocupações, de ansiedade, de medos, de culpas. Então ele continua, o Filho de Deus, que é tão perfeito, sem pecado e amoroso como o próprio Deus, vem aqui, nesse mundo criado a partir do sonho da mente daquele que está pensando esse mundo, para odiar por um breve momento, para sofrer dor e morrer. Esse breve momento é a vida. E a gente se coloca nesse mundo imaginário, acreditando que ele é real e ficamos aprisionados nele, imersos em inúmeros sofrimentos. Que coisa mais incrível! Onde está um ídolo? Ele pergunta agora, né? Porque, em essência, na eternidade não tem ídolos. Tudo é um. No estado de presença, tudo é um. A gente entende a infinitude do ser. Por isso que ele já começa com essa pergunta: onde está um ídolo? E ele responde: em parte alguma. É possível haver uma brecha no que é infinito, um lugar onde o tempo é capaz de interromper a eternidade? Olha essa pergunta. É possível haver uma brecha na nossa infinitude e essa brecha ser um lugar onde o tempo tem o poder de interromper a eternidade, interromper aquilo que é eterno? E continua. Essa brecha, que é um lugar de escuridão, foi estabelecido onde tudo é luz, ou seja, uma alcova sombria, separada do que não tem fim e que não tem lugar para ser. Um ídolo está além do lugar onde Deus estabeleceu todas as coisas para sempre, sem deixar espaço para nada, exceto a sua vontade, exceto a vontade do próprio Deus. Um ídolo tem que ser nada e tem que estar em nenhum lugar, pois Deus é tudo e está em toda parte. Olha só existe a eternidade. Deus é tudo, está em toda parte, mas a gente percebe o mundo repleto de formas, repleto de sofrimentos, e que com certeza é completamente oposto à vontade do próprio Deus. E que propósito tem um ídolo, então? Outra pergunta. Para que ele serve? Essa é a única questão que tem muitas respostas, cada uma delas dependendo da pessoa a quem a questão é colocada. O mundo acredita em ídolos. Ninguém vem a ele, ninguém vem ao mundo, a menos que adore os ídolos e ainda tente buscar um ídolo que possa lhe oferecer uma dádiva que a realidade não contenha. Cada idólatra ancora sua esperança na crença em que as suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. E tem que ser mais, não importa realmente mais do que, se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza, ou até mesmo mais aflição e mais dor. Porque um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. Então, os ídolos são criados na expectativa ilusória de que possamos ter mais de algo. Pode ser dinheiro, beleza, inteligência, riqueza, até mesmo sofrimento, aflição e dor. Olha só, gente, como a gente se aprisiona. E quando um ídolo falha, o outro toma o seu lugar, com a esperança de achar mais de alguma outra coisa.
Não se engane com as formas que essa alguma coisa possa tomar. Um ídolo é um meio de se conseguir mais, e é isso que vai contra a vontade de Deus. Porque Deus é justo. Ele criou todos os seres para que contribuíssem uns com os outros, e não para que a gente competisse, nem para que ninguém tenha mais do que o outro. A gente está aqui para colaborar, não para competir. Continuando, Deus não tem muitos filhos, apenas um. Olha que lindo! Novamente aqui trazendo toda essa multiplicidade como diferentes aspectos do mesmo ser, do Filho unigênito de Deus, do próprio Cristo. É como se cada um de nós fosse um aspecto, uma característica, tivesse algo relevante, mas sendo que todos nós unificados compomos o próprio Cristo, a própria consciência crística. Retomando, Deus não tem muitos filhos, apenas um. E quem pode ter mais e a quem pode ser dado menos? Então ele está perguntando, se Deus tem apenas um filho, como pode um merecer mais do que o outro, se tudo é o mesmo? No céu, o Filho de Deus apenas riria se ídolos pudessem interferir com a sua paz. Trazendo essa frase novamente, no estado de consciência chamado céu, o Filho de Deus, que é uno, mas que está expressado nesse sonho chamado vida, de infinitas formas, ele apenas iria rir de toda essa situação ilusória, caso os ídolos realmente pudessem interferir com a paz do Filho de Deus. É por ele que o Espírito Santo fala e te diz que ídolos não têm propósito algum aqui. Então, é em nome do próprio Cristo que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo tenta nos alertar que ídolos não têm propósito nenhum aqui no mundo da forma. Pois, mais do que o céu, tu nunca pode ter. Se o céu está dentro de ti, por que iria buscar ídolos que fariam do céu menos do que ele é, para te dar mais do que Deus deu ao teu irmão e a ti, que é um com ele? Agora ele traz que se o céu está dentro de nós, por que a gente iria buscar ídolos fora que fariam do céu menos do que tudo o que esse estado de consciência é, para dar mais ou menos para um ou para outro filho de Deus, sendo que todos são um com ele, são apenas uma grande manifestação. Deus já te deu tudo o que existe, e para estar certo de que não o perderia, ele deu também o mesmo a cada coisa viva. E assim, cada coisa viva é uma parte de ti, assim como é parte dele. Nenhum ídolo pode fazer com que você seja mais do que Deus. Mas um ídolo nunca ficará satisfeito em ser menos do que o próprio Deus. Olha quanta reflexão aqui pra gente. Esse é um áudio que vale a pena ouvir outras vezes, porque é de uma profundidade imensa. Aqui a gente começa a ampliar um pouco mais a nossa consciência, o nosso entendimento, para que a gente possa sair dos apegos aos ídolos que a gente mesmo está criando nas nossas vidas. Fim da leitura do livro-texto.